O Toffoli determinou hoje que duas ações do caso Tacla Duran, que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba, sejam suspensas e enviadas ao STF. Ele reiterou uma decisão do Lewandowski, que se aposentou da corte no mês passado. Aparentemente, a determinação de suspensão dos feitos não foi respeitada, escreveu Toffoli. E aí, se faz isso aqui que nós estamos tendo, gente, no Judiciário do Sul do país. Desobediência à ordem judicial de Tribunal Superior. É o que eu falei aqui, eu não estou exagerando, eu tenho um jeito meio enfático de falar, que é coisa de descendente espanhol, mas o que eu estou falando é absolutamente racionalizado. Eu não acusei ninguém individualmente, não acusei de crime. Né? Mas eu estou falando com a ênfase que eu acho que tem que falar. Né? Nós temos uma, tecnicamente absoluta, eu defendo tecnicamente o que eu estou falando. Juristocracia é um conceito criado no Canadá, por juristas canadenses para descrever certo tipo de fenômeno. Eu estou usando aqui como extensão, eu estou estendendo esse conceito para aplicar a um mecanismo judicial permanente de aplicação de medidas de exceção. Posso determinar, eu posso fazer um debate teórico jurídico sobre isso. Eu estou escrevendo sobre o assunto há mais de 20 anos. Né? Então, é exatamente o que eu estou falando. Nós temos uma juristocracia hoje sendo instaurada, desde aquela decisão que estabeleceu o estado de exceção pelo órgão especial do Tribunal do TRF4. E hoje é só uma manifestação dessa juristocracia que existe no Judiciário Federal do Sul do país. Desobedecem ordens de Tribunal Superior. Ou seja, eles querem ser incontroláveis, querem estabelecer quase um judiciário de um Estado independente lá. Né? Isso não pode ser assim. Isso é um caso grave que justifica uma série de medidas graves, que eu não quero adiantar aqui para não ser leviano. Mas uma série de medidas graves devem ser adotadas. Por enquanto, eu acho que deve se agir dentro da institucionalidade normal. Ou seja, estabelecer uma investigação sobre o que está ocorrendo lá, eu acho que tem que fazer uma investigação desde a declaração de estado de exceção. Que história é essa? De um tribunal declarar estado de exceção, declarar uma ditadura? Que história é essa? Uma ditadura comandada por um juiz? E é exatamente isso. Eu não estou sendo exagerado, nem vamos dizer, eu não estou adjetivando, é o que eles fizeram. Eles decretaram estado de exceção, na palavra popular, uma ditadura do Moro, declararam isso, escreveram, e todos os desembargadores do órgão especial, os mais poderosos do tribunal, todos assinaram, salvo o Favretti. É muito grave. Desde essa época, atos graves assim vêm sendo praticados. Agora eles afastam um juiz que nada mais fez do que determinar a apuração de crimes graves, que houver acusação de crimes graves. Ele determinou a apuração dessas acusações. Né? Então, eu realmente estou muito assim, intenso em relação a isso, porque eu queria mostrar às pessoas isso é pior do que tocar fogo nos prédios de Brasília. O prédio se reconstrói. Né? As pessoas foram presas, você reage imediatamente. Isso é pior, porque isso vai destruindo a democracia de uma forma que não se reconstrói depois, porque destrói as instituições. Isso é muito grave, é uma forma clara de autoritarismo líquido, de produção de medidas de exceção pelo sistema de justiça. Coisa parecida foi feita na Hungria, foi feita na Turquia, foram vários países. A democracia foi se erodindo por esse tipo de conduta. Se a gente não reagir, agora é preciso de um Xandão. É preciso de uma reação enérgica. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Muito mais do que no dia 8 de janeiro. Nós temos que entender o que está acontecendo no país. É muito grave o que está acontecendo. Essa conduta é muito grave. E ela é uma sequência de atos absolutamente destruidores da democracia, onde quer se instaurar uma ditadura do judiciário no sul do país. Isso não pode se permitir. É como se aquele sonho do Sul de ficar independente fosse revivido na sua função jurisdicional. Exato. Quando eles desobedecem a ordem do Supremo, eles estão rompendo com a federação. Estão querendo instaurar uma ditadura, um estado de exceção, como diz a decisão do próprio TRF4, no sul do país, uma ditadura independente do país, independente do Brasil. Nós não podemos deixar. Isso atenta contra a unidade nacional, contra a democracia, contra a federação, contra a Constituição, contra tudo que é importante institucionalmente no Estado brasileiro e na nação. Nós não podemos deixar isso acontecer.